A gente tem acompanhado a situação do Santa Luzia, há um atentado ali muito grave, a questão dos direitos humanos, as famílias que estão ali estão numa situação muito precária. A gente tem acompanhado via Comissão de Direitos Humanos essa situação. E agora, numa das piores secas da história do Distrito Federal, há um corte de água, né? E aí há duas versões. Há uma versão de que o corte seria técnico, por problemas técnicos, mas há uma primeira versão que os próprios interlocutores da CAESB, deputado Jorge Viana, falaram para os moradores, que é: nós diminuímos a bomba d'água para ver se o povo vai embora. E eu acho que essa versão é grave. Essa versão é muito grave, porque essa versão é um atentado à dignidade humana. Como é que você tem 26 mil pessoas, você tem creches, e você diminui a bomba d'água e tira a água das pessoas no meio de uma seca, no meio de um deserto que a gente está vivendo aqui no Distrito Federal? Eu acho que isso é um ataque às crianças, adolescentes, a toda a comunidade. A demanda chegou para nós, inclusive para uma comissão das creches, que são associações comunitárias que atendem as crianças, porque as mães precisam ir trabalhar, a maioria como catadoras, né? E aí não conseguem, não têm onde deixar os filhos. E as creches, essas associações comunitárias, não têm água. Não tem água para as crianças. Não tem o mínimo. Então, assim, eu não consigo imaginar um parlamentar que está aqui, que tem filho, que tem neto, que vai deixar seu filho e seu neto num lugar onde não tem água, no meio de uma seca. Então é necessário que o governo apresente um projeto, porque ali já tem mais de 50% da população da estrutural morando na região de Santa Luzia. Então a gente precisa ter uma política para resolver esse problema. A gente não vai resolver o problema da habitação cortando a água das pessoas. Eu espero que não seja um corte intencional. Está sendo apurado, inclusive o presidente dessa casa conversou comigo antes da sessão, que está aí se esforçando nessa apuração, trabalhando nesse tema. E a gente quer conversar diretamente com a CAESB para apurar o que está acontecendo ali, e a gente vai se empenhar nisso, inclusive em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal, e a gente queria que ficasse registrado o nosso repúdio ao corte da água, caso esse corte seja intencional, e o nosso esforço aqui de trabalhar para que a gente possa retomar e garantir as condições para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade ali. Já que não tem o mínimo de dignidade de moradia, de atendimento da assistência social, possa ter pelo menos